pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Eu vou conversar hoje aqui com otorrinolaringologista. É um trava-língua, né, Nilvano? Nilvano Andrade. Como se não bastasse ele ser um otorrinolaringologista, ele é também poeta. Então vamos saber hoje aí onde é que fica o poeta, né? Em que lugar está o poeta, em que lugar está esse otorrino, quem veio primeiro, né? Como é que caminham os dois juntos. E aí eu vou começar com um poema seu do livro Canoa de Vidro, desse grande poeta e grande amigo, Poema Vagabundo. Ao poema que não quer ser escrito, ao poema ao inverso, ao verso ferido, ao poema escondido no canto dos pássaros, ao poema sem versos forrando a sombra na linha branca dos papéis. Ao que olha de soslaio, ao que fica por passar, ao que corre, ao com medo, ao que teme correr, ao que chora, ao que de tão triste não chora, ao que morre na noite, ao que não nasce no dia. Ao homem, ao ser ou não ser, pela questão, ao que me chama, ao que me faz partir, ao que nem eu, nem ninguém, nem Deus responde, ao que só tem um poema, vagabundo pela noite, senhora dona dos meus dias claros. Que poema lindo, Nilvano. Existe um grupo de poemas que são poemas que eu digo experimentais. Você acaba pegando frases de outras pessoas, nesse caso foi meu filho, até que ele escreve bem também, pegando frases de outras pessoas, juntando isso, é maravilhoso. Quando você tem duas pessoas escrevendo, você pede, uma pessoa que tem a costume de escrever, manda ela fazer 3, 4 frases, Jackson. E você faz 3 ou 4. Depois você junta as frases e faz um poema. Isso é maravilhoso. Para você que está nos ouvindo, né, agora, já está dando uma dica aí da possibilidade que todos nós temos, né, Nilvano? Sem problema. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que essas plaquinhas eles inventaram porque eu sou uma pessoa que, quando eu começo a conversar aqui, eu me ligo na conversa e esqueço de passar essas dicas. Então, achei maravilhoso isso aqui, para você se inscrever no canal pod.com.oficial e compartilhar, que é para a gente ter cada vez mais poder e trazer pessoas fantásticas como esse meu amigo, que eu tenho uma admiração profunda, Nilvano Andrade, um doutor, né? Um médico assim que tem uma maneira de atuar na sua profissão que me cativa muito. Então a gente vai conversar muito hoje aqui sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua profissão. E eu vou começar com uma pergunta que é o seguinte, eu vou começar pela poesia. Onde é que você encontra a poesia no dia a dia? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu conheço o Jackson, por causa da poesia, eu conheço Jackson através da próprio poema. De maneira ocasional, eu fiquei muito feliz em encontrar ele. Um acaso, né? Você vê como os pontos que são colocados na vida da gente são feitos. Então, conheci você pela maior simplicidade, até nós comentamos outro dia que eu te conheci, fui indicado a recitar poemas meus, e eu te conheci de maneira muito simples, num local muito simples. Você é uma estrela, né? Uma pessoa super diferenciada, né? Já com um trabalho muito bem feito. E nós marcamos um lugar para nos encontrar um lugar mais simples possível. Uma cadeira de plástico, né? Num barzinho simples, comendo algumas acarajés pequenos. Ali no Rio Vermelho. No Rio Vermelho. E isso, para mim, é a essência da pessoa. Porque o mais importante na vida é a simplicidade. Ele conhecia assim. Então, deixa eu só deixar claro para eles, para a construção, né? Você estava escrevendo esse livro, não sei se já tinha escrito. E aí você teve uma ideia que eu achei fantástica, assim, não tinha como não participar. Primeiro pela sua poesia, que é muito bonita. Depois pela ideia de você fazer esse livro e trazer aqui no final desse livro um CD, né? Que está aqui dentro, com os seus poemas ditos por mim, alguns deles, né, Nilvano? Não são todos do livro, não, né? Não. Estou mostrando aqui, aí a pessoa vê, ó, que maravilha. Aí tem aqui dentro, no final do livro, esse CD que você ouve, poemas que estão aqui dentro de sua autoria, musicados. Pode girar que você vê a capa. Aqui assim, né? Pois é, canoa de vidro. Detalhe importante. Embaixo está escrito você. Aqui, né? Exatamente. E aí, e tinha um tempo que eu não abri esse livro, que eu tenho o meu livro lá em casa, procurei, não achei. Falei, Nilvano, traga um canoa de vidro, né? E aí eu me surpreendi agora que eu nem lembrava que você põe uma foto minha com um currículo meu aqui. Que coisa bacana, meu amigo.
E a música, né, é feita por Luciano Bahia, na época, esse daqui, né? Isso, foi. Foi produtor do disco. Produtor grande músico, né? Grande pessoa. Músico, Né? Luciano é uma pessoa espetacular, veio produzir até os meus discos com Abraão, que é um amigo e um irmão maravilhoso, em que sempre fez a música e eu sempre coloquei as letras dentro. Com o passar do tempo, você vai sendo aquela pessoa que é um irmão seu trabalhando ali. Abraão é outro maravilhoso maravilhoso, também, né? Maravilhoso. Pessoa maravilhosa, pessoa humana maravilhosa. Infelizmente não pode estar aqui hoje, mas um grande artista, uma pessoa espetacular. E eu espero que em breve ele possa estar aqui para mostrar o trabalho dele, que hoje ele tem um hospital lá em Paulo Afonso, que é o Núcleo Vida, que ele está desenvolvendo demais um trabalho espetacular naquela região, né? Mas é isso, eu acho que a construção da vida em relação à poesia, em relação ao homem, isso não aparece sozinho, né? Nós estamos falando que quando meu pai formou em 64, nós tínhamos uma grande repressão, né? E eu vivi aquilo com 8 anos de idade. E as coisas foram crescendo. Eu comecei a escrever com 12 para 13 anos e já vi vários temas na minha cabeça, mas também estava contaminado com a medicina, por causa de meu pai. O tempo foi passando, eu comecei a sonhar que era médico, ia ser médico um dia. Fiz o vestibular e daí as coisas foram crescendo. Eu comecei a ter contato com a medicina um pouco diferente da de hoje, que era uma medicina pública, essencialmente no hospital pobre, como é o Hospital Santa Isabel, hoje não, mas um hospital mais diferenciado. Mas comecei a ver e ter o prazer de estar num hospital daquele padrão. Tanto que hoje também estou no Hospital São Rafael, que é outro hospital que tem o mesmo padrão de serviços. Diferente de um hospital que seja boutique, basicamente. Você chegar lá, entrar, fazer uma cirurgia, uma sala bonita. Mas ter o prazer de conviver com outros colegas. Então fui crescendo, aí depois formei medicina, fiz mestrado, doutorado. Entrei na ebulição da vida, meio convulsa, né, na idade dos 40 anos, parecia um sonrisal a vida, cheia de bolhas e tal. E foi passando, e eu sempre digo, hoje eu faço a melhor parte da medicina. A poesia também foi evoluindo nesse tempo, aí começou a chegar a música, quando eu conheci Abraão e tal, através de um amigo. Então, as coisas vão se misturando e você começa a ver, eu te conheci antes de tudo isso, você começa a ver que parece que tudo estava interligado para te deixar com um formato de vida. E como eu falei, hoje eu faço a melhor parte da medicina da minha vida, porque eu aprendi a olhar para o próximo de uma maneira diferente, de curtir. Eu tenho um prazer enorme de fazer consultório. Quando eu vou para o consultório, eu vou de maneira muito entusiasmada, porque, ora, eu estou chegando e uma pessoa vai me dar o corpo, vai me permitir que eu possa examinar ela. Isso é uma coisa espetacular. Isso até médico, qualquer pessoa devia ter o orgulho de ter alguém te examinando, né? Alguém que vai dizer, poxa, peraí, do que eu falei, muito mais complexo uma pessoa tirar uma roupa do que tirar uma dentadura. Na dentadura você se sente humilhado, você se sente que você não tem o dente, que você não conseguiu fazer o tratamento. A roupa não, se tira, se coloca a roupa e aquilo se passa, né? Mas o ser humano precisa ser respeitado no seu total. Você tem a ideia que saúde é 12/8, uma pressão, uma glicemia normal, não. Saúde, você pode ter uma pessoa que tenha muita saúde e que tenha um açúcar descontrolado, uma pressão sem controle, uma parte neurológica, mas essa pessoa é uma figura humana boa, independente da sua qualidade de saúde. Ela tem mais saúde e quem tem. Isso nós vimos no dia a dia hoje, nas pessoas que trabalham com sua plástica, né? Que trabalham de maneira a ver a superfície do corpo exatamente e não sabem o que tem dentro. Então, a poesia, a música me conduziu em paralelo na medicina, que foi uma coisa espetacular. E hoje talvez eu esteja colhendo esses frutos, né? De estar aqui com você. Eu nunca imaginei na minha vida que ia estar um dia aqui com você, com o seu projeto, um projeto espetacular. Eu queria que vocês se inscrevessem realmente no canal, porque nós precisamos aprender um pouco desse substrato humano, dessa polpa. Pense numa fruta, né? Num cacau que vira chocolate, em algo que seja assim, muito suculento, uma manga, algo que seja suculento, você pegar e saborear. A vida é para ser saboreada,
Nosso ponto aqui é muito pequeno, não sabemos o passo além da morte, não sabemos, não temos conhecimento disso. Cada religião olha de uma maneira, mas nós precisamos, meu Deus, aproveitar, abraçar o próximo, né? Nós temos péssimos exemplos como guerra e outras coisas, entendeu, Jackson? Nilvano, olha, maravilha, você traz aí um caleidoscópio de imagens, né, maravilhosas e trazendo aí o sentido exatamente do pod, né? O pod, quando foi idealizado por Adriano Moraes, que é um músico, né, que criou esse pod aqui junto com o Luciano Suede, né, que trabalha com comunicação, foi exatamente para tudo isso que você falou aí, né, com a sua linguagem e poetizando tudo, né? A gente não costuma ver nas grandes mídias primar por esse espaço, né? Por esse mergulho, né? Às vezes é uma coisa muito superficial, geralmente né? Quando se conversa com alguém e não se dá esse tempo. Então o pod é exatamente para a gente poder conversar sobre essas coisas todas. E aí, já falando, né, diretamente assim, da minha visão do profissional que você é na medicina, né? Eu vejo assim que a pessoa, quando vai buscar, né, um auxílio médico, ela quer muito mais, ela quer um afeto, né? Ela quer um acolhimento, ela quer algo que lhe dê segurança. Aí, antes da gente começar esse bate-papo aqui para o público, você falou uma coisa assim, que a pessoa que empurrou a minha maca foi a pessoa que tirou, talvez, a minha dor. Foi algo que você disse assim, né? Veja, isso, no caso, é um enfermeiro ou uma enfermeira? Não, é um auxiliar, é uma pessoa que apenas empurra. Não é nem isso, é só uma... Não. Aí, quando você me falou isso aqui, você me fez lembrar de Jaqueline, que trabalha com você lá no Santa Isabel, quando eu fiz a cirurgia minha da sinusite com você. Essa pessoa me levando, empurrando a minha maca, certo? Você falando aqui, para a sala de cirurgia, que é um ser humano que vai ali com medos fantasmas, que não sabe... Você sabe que um dos grandes medos meu era anestesia geral, eu achava que eu podia não voltar, né? Aí você vai ali, tudo bem que eu estava super confiante em você, né? Porque eu já conheço você, inclusive de você me atender, né, no seu consultório algumas vezes e tudo. E aí tem a poesia, juntando essa pessoa que tem esse olhar poético com essa capacidade, né, do conhecimento na medicina, eu fui confiante. Mas ainda assim há um medo, né? Claro. E aí aquela Jaqueline empurrando aquela maca ali, entrei. Quando eu cheguei lá na sala de cirurgia, vendo aquele clima, aquela energia de todos os profissionais, e a Yolanda não me viu. Ela chegou depois, ela não tinha me visto. Aí Jaqueline falou assim, fique tranquilo. Ela me levou até um lugar próximo ali da sala, onde Yolanda estava, para poder eu falar com Yolanda. E Yolanda lembra disso, assim, como foi importante para ela e como foi importante para mim. Então, esse lado assim, humanizado, né? Fale um pouco da importância desse tratamento humanizado para tudo, e para a segurança do paciente e para a cura também, né? Com o passar da vida, eu aprendi algumas coisas que, às vezes, o médico, talvez nos dias de hoje, não tenha valorizado isso. O médico não foi feito para curar. É como eu disse há poucos instantes. O médico foi feito para diminuir a dor da pessoa. Ora, eu estava num momento em que eu tinha minha angústia, que eu precisei ser internado e tal. E a pessoa que me conduzia na maca é a pessoa mais simples do hospital. Eu tenho inúmeros colegas de altíssimo padrão e todos eles foram me visitar. Todos foram me visitar. Me abraçaram, disseram, bem, não, no seu caso aí eu vou fazer tal exame, tal, vamos fazer tal exame. Mas a pessoa que conduziu minha maca foi que me disse, doutor, eu vou lhe esperar na porta do seu exame e eu não saio daqui por nada. O senhor vai entrar, fazer o exame, eu estou aqui na porta te esperando. Então, aquilo foi me dando um conforto, tá? Porque as angústias existem. Imagina, eu conheço o hospital, tem 40 anos. Mas mesmo assim, todos nós temos uma angústia, um momento de fragilidade, porque, como você falou, anestesia é o treino da morte, né? Você entra, a pessoa apaga você, de repente você fez alguma coisa que você não sabe o que é. Você está num mundo, outro mundo. Poxa, eu agora estou em outro mundo. Nas mãos do médico e nas mãos de Deus, né? Exatamente. Então, quem cura para mim é Deus, com suas ferramentas,
tá? Que ele entrega ao homem, como eu falei há pouco instante. O homem precisa saber disso, que ele foi feito para tirar a dor e não para curar. Claro que muitas vezes ele tira um tumor, ele tira algo assim. Bom, Deus deu a ele a possibilidade de ter o instrumento de retirar aquele tumor, ou tratar, ou operar, ou fazer o que tem que fazer. Mas, na consistência, nós trabalhamos com as leis de Deus. Vamos fazer um paralelo, né? O advogado trabalha com as leis dos homens. Nós vemos as distorções que existem hoje. Enquanto o homem trabalha com a lei de Deus, se você se cortar, aquela ferida vai fechar independente de qualquer médico. Independente de qualquer médico. Vai fechar. Você vai fazer alguma manobra, alguma coisa para poder limpar ela, vai fechar. Entendeu? Qualquer doença que você tenha dentro do abdômen, ela de alguma maneira, em algum tempo, vai proteger aquele foco. Como no caso da apendicite, por exemplo. Né? Isso é uma proteção do próprio corpo em volta daquilo ali. Às vezes não consegue, ela vai ter complicações. Mas, de alguma maneira, o corpo está preparado para se defender, para lidar com conforto. É uma coisa que foi feita por Deus. Tá? Então, a vida sem religião, sem arte das cavernas, de onde temos nossos registros, sem Deus e sem fé, não tem graça. Então, a arte, para mim, é fundamental, porque ela abraça todos esses elementos, né? O próprio humanismo, né? Que acho que é o que nós precisamos cultivar, né? E assim, fico feliz de estar aqui no seu programa. Acho que o podcast é uma maneira de comunicar diferente. Dificilmente eu conseguiria resumir alguma coisa relativa a uma publicação no Instagram que não fosse dessa maneira. Porque eu não fui acostumado com isso. Os congressos que eu fui lá por boa parte do mundo, né? Eu rodei o mundo em relação à minha profissão, me ajudou muito. E quando eu vou falar um assunto, eu tenho um pouco mais de tempo para poder falar. É difícil falar em 30 segundos e no outro dia já desaparecer. Então, isso não tem muito sentido. Eu acho que a comunicação tem que ter um tempo. E o podcast, como você está fazendo de maneira brilhante, por sinal, tem uma marca espetacular essa caneca aqui. Tem uma marca espetacular. Né? É a mão no microfone, né? o falar. Eu achei espetacular, achei lindo. Então, o podcast serve para isso, para você até editar, né? Cortar coisas que eu falei, as besteiras que eu falei aqui vão ser cortadas e tal, mas foram faladas. Né? Então, mas você sabe que a gente não corta nada. Dele brincadeira. A não ser que você queira. A ideia é a gente ir conversando assim para ter esse tom do ao vivo. Meu né? Deus, eu falei, mas você não falou besteira nenhuma. Não falei, Como é que a gente vai cortar? Não vai cortar nada. Aí eu quero que você fale assim, fala um pouco de você na sua origem, certo? O que você lembrar da sua primeira infância com a sua família, né? Pai, mãe, avô, avó, essa memória afetiva mesmo, para a gente entender melhor esse ser humano que é Nilvano. Como eu falei, eu nasci de uma família de classe média. Salvador mesmo? Em Salvador. Minha família primava pela simplicidade. Né? Naquela época, a simplicidade era o padrão da vida do mundo. Não era simplicidade, transformar meu brinquedo era um carro de rolimã ou filtro de óleo amarrado no arame, eu ficaria super feliz com aquilo ali. Descendo as ladeiras Descendo aqui as ladeiras, fazendo essas coisas. Se estrupiando, às vezes, mão, pé, né? Chegava em casa, né? Jogando bola na rua, aí gritava carro, aí todo mundo parava de maneira muito ética, com um fair play, parava, carro. Aí o cara ficava com a bola parada, passava o carro, aí continuava o baba, né? Como a gente chama. Exatamente. Então, que bairro é esse aí? Eu morava em Nazaré, né? Morava em Nazaré. Tanto que, quando eu fiz vestibular, uma das razões de escolher a escola, porque eu passei nas duas faculdades, Baiana e Federal, eu morava em Nazaré, então eu ia para a faculdade andando a pé, que era uma grande vantagem para mim. Eu não precisava gastar transporte e tal, essas coisas, e era mais fácil para mim, né? Então, eu passei uma infância muito rica do ponto de vista de tocar nas coisas, de ter contato com a terra, tá? E essa calçada para não pegar parasitose, não tinha parasitose, mas pelo menos eu tinha um contato com o mundo, conhecer os animais, saber que todo um contato. E isso aí foi evoluindo, como toda criança, como todo adolescente. E aí a formação que meu pai me deu foi a formação da simplicidade. Eu lembro quando ele morreu, né, você vê como a importância
Minha primeira cama eu que fiz. A primeira cama depois que meu pai morreu. E foi de compensado. Eu fui pedi uma pessoa, um carpinteiro. Mas isso na sua casa ou você Na foi, minha foi casa. morar? Assim, Quando eu. você eu foi já- morar. Você saiu de casa para morar numa casa sua, é isso? Que É você porque fez eu a cama? Eu tenho esse costume, eu fico saltando. Às vezes o poeta tem esse problema, né? Ele começa o poema pelo fim. Então, e aí, quando eu já era médico, já tinha tudo na minha vida, e comprei um apartamento assim, muito simples, um quarto e sala. Mas quando eu abri o apartamento, cadê a cama? Então, naquela hora, eu disse: meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro para comprar uma cama. Aí liguei pro carpinteiro e disse: vamos fazer uma cama? Ele disse: doutor, eu sou carpinteiro, não sou marceneiro, mas eu vou lhe transformar em carpinteiro agora. Ele foi lá, pegou numa serraria, mandou cortar, pegou um prego, bateu. Eu dormi nessa cama durante 3 anos. O essencial, e até uma cama que eu tive recentemente, é que eu parti o pé. É aquela cama de compensado, de 15 milímetros e outra folha de 10 milímetros. Deixar eu dormir, o colchão, eu não tinha colchão na época de casal, aí eu complementei com almofadas, e eu vivi muito feliz nisso, reflexo do que eu vivi com meu pai. Tudo bem, hoje eu tenho outros elementos, né? Graças a Deus eu coordeno serviços na cidade, tenho o prazer de trabalhar no Hospital Santa Isabel, no Hospital São Rafael, que são muito parecidos, porque trabalham com serviço. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nesses 2 hospitais, porque eles me deram, para a minha vida, uma formação de como médico, de como agir com os colegas, de maneira assim, muito consistente. Porque eu gosto do hospital assim, você vê várias patologias. Então, voltando já à poesia ao início, né? Aí veio o vestibular de medicina na época tinha poucas faculdades aqui, era bem mais difícil e você passava. Eu fiz 2 cursos em paralelo, fazia biologia e medicina, isso é coisa de adolescente, né? Para que fazer 2 faculdades se eu exercer uma só? Mas eu fiz 2 cursos de biologia, que eu adorava biologia, sempre gostei de biologia. E foi um curso leve, porque para mim era muito prazeroso. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal, depois fiz doutorado na USP. E a vida foi seguindo junto das coisas. Eu fundei a residência médica aqui, no caso da minha área, da otorrinolaringologia, aqui em Salvador, porque eu acho que nós temos a obrigação sincera de passar o conhecimento para outras pessoas, né? Eu tive assim hoje mesmo eu estava numa reunião às 7 horas da manhã. Eu tenho uma alegria de transmitir, porque eu aprendo com o residente, né? Então eu aprendo muito com o colega. Se não houver essa troca, não, você vai fazer uma residência para ensinar as pessoas. Claro que eu vou fazer, eu só vou aprender com eles. Então eu tive grandes mestres no país que me ensinaram, que me colocaram com essa mentalidade também. Então, o mundo é uma delícia, é um prazer de viver. E você começa a pegar cada fruto, né? O mundo, para mim, é um certo pomar, né? Você pega cada fruta, saborear, e você vai pegando cada elemento, né? Vai encontrando pessoas. Tem pessoas que me mandam música, tem pessoas que me mandam poemas. E eu sinto naquele enviar algo assim extremamente... É como se estivesse com aquela pessoa perto de mim, lendo um poema, ou com aquela pessoa cantando uma música que muitas vezes não é dela. Então, tudo isso, a convivência, depois de anos, eu fiz um casamento, tive meu primeiro filho, depois tive um segundo casamento. Quando eu me casei, minha esposa tinha 4 anos, você casar com uma pessoa que tem 4 filhos já. Mas eu vivo até hoje, né, muitos anos de casado, e essas pessoas, eles tiveram que sair para o mundo, né? E o que se vê, é o que eu vejo com você, com a Yolanda, é que no fim das contas vão ser 2 pessoas. Uma vão ajudar. Os filhos vão para o mundo, porque é o que eu falei do Sorrisal. Eles estão no mundo da ebulição e eles não conseguem te dar atenção. Então, o casal, ele tem que se afinar e procurar viver para poder ter entre eles o prazer. Ontem eu vi um filme de 2 idosos, um idoso auxiliando o outro idoso, um casal. Eu achei aquilo espetacular. Aquilo ali comove a pessoa. A beleza que existe num gesto de um idoso ajudar outro, o companheiro ou companheira, é algo espetacular. O que é mais belo? É você ver um abraço de um jovem com outro, um beijo na boca ou algo mais íntimo, ou você vê um casal que carrega uma história dentro dele,
Uma história imensa se abraçar. Que muitas vezes começou naquele jovem lá com, né? Você trouxe duas imagens bonitas que a gente vê às vezes nas ruas por aí, ou numa praça, ou no shopping, ou numa rua, que são dois jovens, né? No início de um namoro ali, que parece que nada existe em volta, Exato. né? A gente lembra, né, do nosso tempo de juventude. E essa outra imagem que são, né, é um casalzinho de cabelinho branco andando na rua, de mão dada. A gente vê ali o que é que liga aqueles dois ali, né? Maravilha. Né? É maravilhoso. É né, bonito, Jackson? é poético, é bonito. Poético, né? é maravilhoso, é É. maravilhoso. A face, a dificuldade de andar, né? Se você olhar para a profissão nossa, a medicina, você vai ver o seguinte: o que é mais complicado? É um idoso dar um passo ou você ter uma corrida no maratona? Muito mais belo e muito mais importante para ele do que ganhar uma maratona de 30 quilômetros lá. Não entendo bem isso, que eu corro muito mal. Mas, poxa, o significado do passo é o significado de uma história. O significado de uma correria, de uma coisa, é outro significado de performance. Mas, na verdade, aquela pessoa que está andando, às vezes cambaleante, poxa, ele está conseguindo vencer os passos da vida. Isso acontece, e já vi isso na prática, no hospital que eu trabalho, que um paciente fez cirurgia cardíaca e ele entrando, eu vi isso aí, né? O poeta tem essas coisas, né? Eu vi a pessoa andando no corredor, após uma cirurgia cardíaca, com os passos curtos. Eu entrei no hospital numa velocidade enorme, porque tinha que ver um paciente na enfermaria, olhei o paciente e voltei, e ele não tinha terminado o corredor ainda. Aí eu pensei, qual é o mais importante? É o passo que ele está dando numa pós-operatória, numa cirurgia cardíaca, ou é mais importante essa correria que eu vivo? E aquilo era o máximo dele, né? Era o máximo dele. É bonito Exatamente, também você ver isso, né? Exatamente. Essa imagem que você traz é bem isso, né? Num determinado momento da vida, né? Na pessoa já idosa, continuar dando aquele passo, né? Assim, o que é que faz, para onde ela está indo, o que é que como que ela chegou ali, né? A dar aqueles passos. E se tem alguém para você estar junto, de mãos dadas, como você estou em Holanda, né? Como é você que casou com uma mulher que já tinha 4 filhos, né? Marta. Que é que a vida tá nos ensinando, né? O que é que a gente pode aprender disso tudo, né, Nilvano? Você sabe o que eu acho interessante? É que você é essa pessoa que está se apresentando aqui agora. Que você fala da medicina de forma poética, né? Então, assim, quando eu chego ali no seu consultório, às vezes, por mais que eu seja uma pessoa que aparentemente sou uma pessoa tranquila, quando a gente vai ali em busca, né, do médico, a gente está com a cabeça um pouco preocupado e tudo. Aí você chega desse jeito que você é, e só o fato de você chegar e já começar a conversar nesse tempo que você conversa, e com esse olhar, já dá uma tranquilidade para quem vai ali em busca, né, de um alento, de uma cura, ou de diminuir as dores, como você fala. Né? Exatamente. Isso é o primeiro elemento da construção de respeito. Porque a primeira coisa que eu vejo no paciente que entra no meu consultório é o respeito. Existem crianças, hoje você tem crianças especiais, você tem o idoso. Por exemplo, existe uma diferença muito grande de atender uma paciente. Um idoso, por exemplo, vamos supor que ela tenha 80 anos. Aquele paciente ele tem inúmeros distúrbios de uma época que foi diferente. Então, vamos supor, se o idoso de 90 anos tiver uma cabeça racista, eu vou chamar a polícia para pegar ele? Não adianta, ele vai morrer em poucos anos com aquela cabeça que ele formou durante uma época de 90 anos atrás. Não adianta. Como, então, lidar com essa pessoa que já tem uma ideia ali que não é boa, mas que está cristalizada? Né? Ela está cristalizada nela, eu não posso mudar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar com ela para ver se ela tem um câncer, como foi um caso de um paciente. Ela tinha um câncer e meus funcionários todos são negros. Todos, 100% são negros. Então, a pessoa que levou o exame dela, que era um câncer, que eu biopsiei no consultório mesmo, era um câncer, eu sabia que era um câncer, tá? Desde a conversa dela comigo. Eu vou afastar ela de mim, querendo consertar ela aos 90 anos, ou eu vou trazer ela para perto de mim para poder dar um negócio de um câncer e ela poder fazer fez uma radioterapia e ficou bem. Então,
a maneira de abordar é totalmente diferente. A criança que você pega, os pais, o recém-nato, a criança até o primeiro ano de vida, quando está amamentando, meu Deus, o pai é mais importante que a criança, porque é ele que está levando a criança no início dela. Então você tem que se preocupar com os pais também, para sentir a angústia deles. A criança vai crescendo, você tem que procurar levar ela de uma maneira que possa participar na idade dela. Então, uma criança, para mim, hoje, criança de 4, 5 anos, é uma maneira de trabalhar com a linguagem dela. Um adolescente, uma senhora, como eu falei, eu tenho que falar do perfume dela. Puxa, senhora, porque uma pessoa com 70 anos, ela não vai no consultório se está bem perfumada e maquiada, não vai. Então, ela precisa ser valorizada. Poxa, que batom bonito. A senhora como está bonito o seu cabelo, como a senhora está bem vestida. Então, isso é muito importante para ela. Isso, em algumas maneiras, nem verdadeiro. Às vezes, aquela roupa eu não gosto. Mas eu não posso deixar de dizer para ela que ela teve o trabalho de se vestir daquela maneira. É uma psicologia também que você Claro, usa. E é interessante porque você vai em coisas aparentemente simples, né? E às vezes né? Esse detalhe aí simples que desperta na pessoa, né? Alguma coisa ali que ela está precisando despertar, né? Mas você falou dessa questão aí, que eu quero voltar um pouco, da mulher que estava com câncer, que era racista. Isso. E imagino que grande parte das pessoas que estavam cuidando dela eram pessoas pretas, né? Isso. Então, e aí mesmo você vendo que uma coisa grave que é aquela pessoa ser racista, você vai atender ali. Aí, quando você falou isso, eu pensei um pouco no que a gente está vivendo hoje com o Rio Grande do Sul. Muito. Pessoas que às vezes ficam criando conflito, negando um auxílio, né? E aí eu vi uma postagem, eu até depois acabei também fazendo uma postagem trazendo uma ideia de uma figura, uma mulher, que falou que quem está lá para receber o auxílio não quer saber se você é preto, se você é branco, se você é pobre, se você é rico, de que religião você é, de que lado você é da política, porque a questão com o Rio Grande do Sul era muito também político e também com a questão racial, né? Então, acho importante, Nilvano, você está trazendo isso porque, assim, antes de tudo, é tudo igual, é tudo ser humano, né? Ser humano. É Por tudo sinal, ser humano. só interrompendo, desculpe, né? Às vezes eu falo assim, mas eu sou voluntário para ajuda lá, inclusive. Eu tenho contato com uma colega de um determinado hospital, não vou citar aqui, mas eu sou voluntário para estar nesse momento agora, porque nós tivemos várias etapas. A primeira etapa, e o Nordeste, ele vai ajudar. Você fala voluntário lá para o Rio Grande do Sul eu vou. Sim. Quer dizer, não vou lá, mas posso fazer trabalho, um trabalho remoto. Vai ter muita gente querendo ajudar. Eu até, quando toco nesse ponto do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, o sul do país, ele é responsável pela máquina do Brasil. Mas eu acho que existe ainda para o Nordeste um esquecimento da seca, da fome, da morte do Nordeste, da falta de água. Nós temos, de maneira secular, um Nordeste seco. Claro que lá foi uma grande tragédia, mas nós temos uma tragédia homeopática dentro do Nordeste, que às vezes não é considerada. Então, meu Deus, precisa se olhar para o Nordeste também, para o norte do país, né? Principalmente para o Nordeste. Porque tem muita gente morrendo de fome, muita gente morrendo, estando seca, uma carne seca no chão, todo partido. Um sertão. E como você fala, né? Assim, é uma coisa que não é da agora, séculos aí, né? Quando você falou, eu lembrei eu estou fazendo Viva o Povo Brasileiro, sim, certo? A peça, e eu faço o Amileto, que é um cara poderoso, cheio da grana e tudo, e um cara muito escroto. E ele diz, num determinado momento, numa reunião dele com pessoas da cúpula de poder, né? Ele fala que é um projeto deles, assim, deixar o Nordeste seco, deixar aqueles proprietários sem a força que eles deveriam ter para eles saberem, para eles estarem sempre na mão. Né? Claro. E a gente sabe que é verdade. Um pouco isso mesmo, né? E o Nordeste ele sofre, e eu acho que falta até do país, né, do Estado como um todo, um olhar para o Nordeste de que isso não é normal. O nordestino ele não reage como você falou, talvez um projeto de fazer isso, e pela fraqueza dele. O nordestino ele tem pouco, ele foi acostumado. Por isso que ele é muito solidário, eu acho. Talvez seja essa consequência de querer abraçar, de querer ajudar.
porque eles repartem o alimento, tá? Eles repartem a farinha, a carne seca, eles repartem, eles não têm frutas basicamente, tem pouca fruta. Então, eles repartem toda aquela coisa seca do chão em que ele planta, em que ele colhe pouco, porque a terra não propicia. Então, sem querer Não, interromper, são esses que têm pouco que mais doam. Exatamente. Né? Esses, com certeza, estão mandando coisas lá, né? Exatamente. Para alimentos, até um pouquinho do alimento que ele tem no prato, ele é capaz de doar para o povo lá do Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito feliz quando uma colega de um determinado hospital, ela me convidou para esse projeto, ela colocou no grupo, e eu fiz questão de entrar na ajuda para o Rio Grande do Sul, porque eu acho que é muito importante. Mas eu queria, como até uma vez fiz em Porto Seguro, um mutirão e tal, há muitos anos atrás, fazer pelo Nordeste também. Mas isso precisa ter uma ação organizada. O Estado precisa se organizar para isso, não é? Então, esse estreitamento de percepção entregue à população em relação à vida, não, você é assim mesmo, você é nordestino, você que enfrente a seca, coloque seu chapéu de couro na cabeça para poder afastar o sol. Você não tem sombra, você não tem casa, você tem taipa na sua casa, você não tem chão, você tem barro no chão, você tem chagas, você tem parasitose. Isso é normal do nordestino. Então, eu acho que nós precisamos, à medida que ter uma lição em relação ao Nordeste, ao Rio Grande do Sul, partir para o Nordeste, irrigar ele, que precisa ser irrigado, trazer água, trazer decência para respeitar aquele ser humano que está ali. É maravilhoso o contato com o nordestino. Nós acabamos não tendo um contato, porque somos de uma grande cidade, mas quando você chega no interior, no Nordeste, você começa, eu vivi isso também, por causa de fazenda, na época com meu pai, você tem contato com aquelas pessoas que são felizes com pouco. E ser feliz com pouco talvez seja a coisa mais difícil da vida. Tá? Então você tem um pouco e diz, poxa, peraí, mas meu irmão está aqui e ele também, eu não posso, tenho que repartir essa farinha. Tá? A lição que esse povo está ensinando, né? Tem um amigo meu que ele diz, um mestre, né? Ele fala que perguntaram a ele o que é felicidade. Ele falou, você ter uma bicicleta e não querer ter duas. Que é o que você está falando aí, né? A felicidade Exatamente. Com pouca coisa, né? Pouca não coisa. ambicionar, né? Com pouca, a história da cama que eu contei, e coisas assim que se passam na nossa vida e que eu acho que são extremamente importantes. Poxa, se ele consegue repartir o pirão de leite, muitas vezes que ele encontra um pouco de leite, ou quando não encontra leite, ele faz um mingau de cachorro. Nós precisamos ler mais Vidas Secas. Precisamos ler mais Vidas Secas. Grande livro, né? Exatamente, um grande livro espetacular, um clássico. Será que isso não vai entrar rotineiramente no programa de ensino? Porque nós somos nordestinos, nós precisamos melhorar o conhecimento da história da Bahia. Se fala em história do Brasil, se contam as coisas, se contam outras coisas que estão até contemporâneas, mas o baiano precisa conhecer a história da Bahia. Isso foi uma disciplina que eu passei quando eu era no ginásio de História da Bahia. Muita coisa interessante, foi aqui que libertou o Brasil. Então, nós precisamos investir nisso. É esse povo que você está falando aí, né? Que libertou o Brasil. Né? Exatamente. O que seria do Brasil se não fosse esse povo simples, né? Forte, e que tem uma consciência do valor do seu lugar, né? Porque é esse povo nordestino que nunca quis deixar de ser nordestino, como grande parte do país, né? Que já quis ser francês, que quer ser americano, que hoje, né, é mais americano às vezes do que o próprio americano. Exatamente. Né? Então, muito legal, assim, Nilvano, você trazer essa consciência aí, né, desse valor, desse seu olhar, assim, né, para esse povo. Claro. E reconhecer, né, a grandeza que nós somos, né? A grandeza que nós somos. Perfeito. Você falou outra coisa que nós somos mais americanos. Aí você começa a ter a linguagem e você... o próprio podcast já é um nome que foi americanizado, mas se você coloca isso com uma tradução, você não consegue ter penetração no público. Ora, mas cada vez mais nós vivemos uma linguagem que não é nossa. Não é o nome aqui, né, que é a baianá, né? Pod, né? Exatamente. Né? Eu achei espetacular. Mas nós precisamos... E você traz uma coisa interessante aí, que é exatamente isso, que a Ariano Suassuna,
quando falaram com ele alguma coisa a respeito do estrangeiro, da cultura estrangeira, ele fala que você pode absorver o que é bom. O que não pode, usando o nome até do programa, é você colocar como superior em detrimento do que nós somos, da nossa cultura, né? Essa era a grande questão dele, né? Então, quando você fala do podcast, que é o nome estrangeiro, é exatamente isso, né? Pronto, é uma ideia que talvez tenha surgido, né? Mas que a gente saiba utilizar como uma boa ferramenta, né? Você utilizou o pod, eu achei espetacular por causa disso, né? Você está usando uma marca que eu acho espetacular. Quem pensou nessa marca pensou muito bem. Isso é coisa de Adriano e de Luciano. Achei fantástico. O Suassuna é um autor espetacular. Aquele filme tinha que ser visto por todos. Não é? É uma peça teatral, é um filme, você não sabe, é uma lição de vida. Né? Então, da Compadecida. As falas de Suassuna que você vê na internet, você pesquisa, são coisas espetaculares. O fato de nunca sair do Brasil. Poxa, ele não saiu do Brasil, como a história dele, né? A pessoa está querendo dividir a humanidade em duas pessoas. Quem foi a Disney e quem não foi a Disney. Não é verdade? Uma realidade e uma ilusão, né? Ele está colocando, né, em confronto ali uma realidade e uma ilusão, né? E você falar isso é interessante, porque eu só saí do Brasil uma vez, com uma peça de Ariano Suassuna. Eu fui para Portugal fazer A Face da Boa Preguiça. Sim. Uma semana depois que eu confirmei com a produção da Sarau Agência que eu ia, perguntou se você pode ir e tudo. Aí eu falei, posso. Uma semana depois eu vi uma entrevista de Ariano Suassuna dizendo que ele nunca saiu do Brasil. Eu falei, se eu visse essa entrevista antes, eu não ia sair por causa dele, mas graças a Deus eu fui, porque foi maravilhoso a gente levar A Face da Boa Preguiça, que é uma peça popular também dele, né, para Portugal. Você acredita, vou te falar, claro que a maioria das vezes, posso dizer assim, 70% das vezes que eu saí do Brasil foi a convite para dar aula. Então eu dei aula na China, dei aula em Dubai, dei aula na América Latina. Essas saídas minhas não foram provocadas por congresso, para aprender e para também expor a experiência daqui, pelo seu ofício, técnicas, né, que eu ajudei a desenvolver, né, aqui na Bahia. Né? Graças a Deus foi absorvida durante o ano. Nos respeitaram pela técnica que na época eu desenvolvi. Então, eu rodei o mundo também assim, porque eu não acho que... Tudo bem, você tem a Europa... Tem lugares maravilhosos. Tem lugares maravilhosos, entendeu? E o mundo é belo. Agora, nosso Brasil, não existe país mais belo que o Brasil. Eu falei, eu rodei o mundo, eu conheço o Japão, eu rodei o mundo, mas não existe nada mais belo que a Bahia. Se você começar a viajar pela Bahia, você vai olhar ali na Contorno, como eu passei hoje de manhã para ir para o hospital, você vê aquele marzão com São Marcelo ali em cima. Meu Deus, como pode ter algo mais bonito que aquilo? Que beleza, então, né? Então, se você vai para Ilhéus, para Itabuna, para a região do Cacau, você vê aquela floresta de frutos, na verdade. Uma floresta de frutos. Né? Floresta de frutos. Floresta de frutos. Então, você tem... Se você vai para a Chapada, você vê uma maravilha. Então, peraí, onde é que eu estou? Eu estou no país mais bonito do mundo. E aí, você falando isso, é o seguinte, a quantidade de estrangeiros de toda parte do mundo que vêm para cá, e muitos que são daqui, às vezes nem conhecem, né? Vão para lá, para fora. Exatamente. E não valorizam. Não valorizam. Por mais violência que nós temos hoje, infelizmente, o país está muito violento, com causas que são elementos sociais, basicamente, né? Que precisam ser corrigidos, ensinados, precisa do Estado, principalmente. Precisa dar instrumentos para que eles pode ser revertido. Não adianta ter a força, exatamente. Não adianta ter a força. Adianta, claro, você precisa de uma força para você coibir. Mas você precisa de instrumentos sociais, de trabalhar a educação de maneira... Meu Deus, nós precisamos, eu acho que a ideia, para mim, é conscientizar as pessoas que estão nas comunidades de que a educação é importante. Não é impor ela, né? Não é só fazer uma troca pelo alimento e pelo aprendizado dentro da escola, Não, você vai ter pão, então, para você ter pão, você tem que estudar. Mas será que pode existir uma formação do próprio Estado dando a pessoa... peraí, o trabalho infantil é ruim, mas será que não tem nada dentro do trabalho infantil que você possa motivar uma criança a ter um trabalho que não seja explorativo? Assim,
pelo que eu estou entendendo que você está falando, é como despertar nessas pessoas a motivação, A né? motivação. O encantamento pela educação, por ler um livro, né? Exatamente. Como despertar e não impor. Você vai ter que ler isso aqui. Não Né? adianta. Não adianta colocar adianta, goela não adianta abaixo colocar. assim, né? E se você tocou em livro, livro é verdes azuis. O verdes azuis quer dizer o horizonte. A mata com o céu. É como se eu estivesse enxergando aquilo na frente do encontro da mata com o céu, o encontro do mar verde com o céu. Castro Alves fala isso, né? Como é? Como é? Eu tenho que lembrar. Dois horizontes ali se aí é navio dois negreiro. horizontes, não, eles se estreitam. Exatamente, navio negreiro, que eu não conheço ninguém para recitar igual você. Ele fala assim: dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Qual dos dois é o céu, qual o oceano? Perfeito. É isso, essa imagem que você trouxe agora com a mata, que eu não tinha pensado ainda. E é real, porque às vezes o mar também é verde esmeralda, né? Exatamente. Quer dizer, pode ser a floresta. Exatamente, né? exatamente. A minha ideia é do horizonte. Então, o nome Verdes Azuis foi baseado nisso. E eu sempre gostei, né? Não sei se o português está correto, mas eu sempre tive um pensamento de colocar dentro do livro, principalmente, a arte. Se lembra que naquele lançamento nós fizemos lá no museu, que antigamente era o Museu Rodin, nós fizemos o quê? Nós fizemos música, Luciano Bahia e Abraão estavam lá, né, com a banda. Nós fizemos exposição de arte com mosaicos, né? Nós fizemos recital de poesia, né? Isso para lançar o canoa de vidro. Exatamente. Foi bonito aquele dia ali, né? No Verdes Azuis, o que é que eu fiz? Eu fiz num café no Campo Grande, né? Dentro de um hotel. Eu fiz um lançamento num café-teatro. Coloquei... foram colocadas bandas que cantaram muitos... né? Que já é outra coisa, já é a música... voltando daquele do CD que teve Margarete, hoje teve o Venturini. Tem uma série de pessoas que cantam, que eu quis colocar várias pessoas cantando, sei lá, tem umas 15 pessoas cantando nos discos, né, que também estão... Esqueci de colocar meu nome lá, no Nilvana Andrade, vai aparecer os álbuns do Spotify. Não sei nem se eu tenho direito a falar isso, mas vão aparecer lá dentro e vocês vão poder ouvir música e tal. Porque hoje é uma coisa que eu acho meio absurda, sinceramente, não ter o encarte de um CD. Falar que o CD está sendo outra tecnologia, mas não ter o encarte de uma obra, poxa... Aí vamos dar... Você está falando do CD que antigamente era o LP. Exatamente. Que era uma maravilha, né? Maravilha. Eu lembro, Caetano lançou um disco, um LP, né? Naquela época. A gente botava na vitrola, ia ouvindo e lendo folheando ali, né? Não só a letra, mas a arte que tinha dentro daquele material. Era um livro. Era quase um livro, né? Aí foi para o CD, diminuiu e tudo, perdeu muita coisa, mas ainda tinha ali, né? O encarte. O encarte. E agora não tem. Não tem. Isso eu acho terrível. Eu também acho. Porque você passa, por exemplo, o encarte desse disco que é o Prato do Dia, porque justamente Prato do Dia significa você ver as músicas com cada um cantando. Né? Essa é a ideia do disco, o nome Prato do Dia. Você tem aquele encarte ali, que é um encarte muito bonito, muito bem trabalhado. Pô, mas depois, quando chegou esse novo disco, que é A Tempestade do Improvável, né, que é o nome do disco, que foi um pouco 6 meses antes da pandemia, né, coincidentemente, ele não tem encarte, ele tem a foto, é um grafite até a capa, né, que está no Spotify, em outras plataformas. Poxa, eu só botei aquilo ali, eu não peguei uma pessoa para entregar o encarte. Tenho vontade de imprimir, entregar o encarte dentro do teu nome. Mas, poxa, será que nós vamos entregar? Será que não vai... será que nós vamos passar a vida toda lendo... lendo o livro de maneira digital? Poxa, nada mais gostoso que você pegar o livro e... O poema, desculpa eu interromper isso aí. Não. Ô, Jackson, se você... uma coisa tenho uma palpável, foto, né, mano? Eu tenho uma foto que está lá no Instagram, que é o seguinte. Eu sempre escrevi poesia e sempre, às vezes, aparece uma namorada e tal, né? E eu tenho uma foto
eu tenho um livro de poesia de quando eu comecei a escrever. Até hoje eu tenho, né? Então, esse livro tem 50 anos, mais de 50 anos. Que não foi publicado. Não, eu fui escrevendo nesse livro uma agendazinha que deram para meu pai. Eu fui escrevendo dentro do livro e guardava. Aí uma namorada pegou e viu que tinha escrito um poema. Ela achou que era para uma outra pessoa e lascou a coisa. Então, a própria raiva de você ler um poema, você pode chegar naquele poema, pegar naquele... Você rasgar de raiva. Você pode desprezar. Isso aí tá horrível, né? Tá horrível. Mas você tem um tato daquilo que você, às vezes, você vai fazer o quê? Vai brigar com seu celular ou com outra maneira de ler um livro? Você vai pegar, jogar no chão e quebrar ele? Que é outra maneira de você... Então, o livro dá toda a sensação tátil. E é interessante isso, porque ela não destruiu o poema, né? Ela destruiu aquela escrita que estava ali, mas o poema continua. E né? aparece a foto, eu colei com durex, né? Uma fita adesiva, colei aquilo ali e eu tenho umas marcas de 50 anos atrás do poema que ela rasgou. Eu continuo vendo o poema, eu continuo vendo aquilo ali e lembrando que aquilo ali era uma besteira dela, não tinha outra pessoa nem nada, apenas... aí vai voltar para o Fernando Pessoa, né? Do que o poeta é, né? O poeta sente dores que às vezes não existem. Poeta então, fingidor, né? Fingidor. O poeta é fingidor, exatamente. Vou dizer ele. Diga, vai. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. É o fingidor, né? Fingidor. É belíssimo, é belíssimo. Então, isso representa muito o poeta. Eu acho que talvez esse poema seja... Eu tive lá na casa do... Em Lisboa. Eu tive lá também, é lindo. É né? lindo aquilo ali, né? Um café maravilhoso. Né? Então, veja o quanto é importante isso para quem escreve. Às vezes a pessoa, de maneira correta, não entende aquilo ali. Não, essa poesia, eu fiz às vezes uma poesia para uma pessoa, uma música, e ela me disse, não, essa poesia não é para mim. Essa poesia, você fala de vinho, você não bebe? Eu disse assim, não, mas eu não sei nadar direito, nem andar de barco, mas eu tenho uma sensação, eu consigo escrever a sensação de beber e de andar de barco. Então, puxa, que coisa esquisita, como é que você tem isso? Isso é da poesia. A poesia é isso, como você falou de Fernando Pessoa. É isso, é você conseguir trazer a sensação. Eu nunca fui na Coreia, mas eu escrevi um poema sobre o que a Coreia do Norte estava fazendo no mar do Japão. Então, você consegue visualizar o que aquilo a pessoa pode fazer. Então, bonito isso. A poesia é isso. Não é bonito, porque assim, você consegue ir lá, não é? Em lugares que você não vai fisicamente, mas quando você tem que dizer alguma coisa daquele lugar, de alguma maneira você vai, né? Você vai sentir um pouco aquela dor também, né? Exatamente. Então isso é interessante, né? O que é que pode, né? Uma escrita, né? O que é que pode um poeta, né? Para onde... às vezes a gente não pode quase... É muito doido essa conversa com você, pelo seguinte, porque você traz aí também, Nilvano, assim, por que eu sou artista? Por que eu sou ator? Isso. Porque a minha arte, né, que está ligada à escrita, isso, né, claro. Também, ela me proporciona realizações que eu, enquanto um cidadão, um ser humano, esse nordestino que eu sou, que você fala, né? Nós somos nordestinos, né? E aí é tão impossibilidade de tantas coisas palpáveis e reais que o teatro, a minha arte, me dá asas para eu ir para o infinito. Não tem, né? Não tem. Eu posso ser tudo aquilo que a sociedade, às vezes, impõe para que eu não possa, né? Eu vi você recitando Augusto dos Anjos. Rapaz, eu comecei a me sentir mal, porque aquela carga de emoção que você estava ali, poxa, mas já que você é uma pessoa tão doce... Na praia que você falou, né? Exatamente. Eu me dilacerando com o poema negro, né? Aquilo ali deu assim, poxa, rapaz, como eu conheço o Jackson, eu vejo ele recitando tanta amargura eu disse, meu Deus do céu, ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa leve. Então, e ele ali naquele conflito, naquele embate, brigando com a morte, né? Exatamente. Então, isso dá uma... às vezes você... Poxa, o prazer que você pode descrever abraçando uma pessoa, né?
eu consigo viver. Às vezes eu abraço uma mulher que não existe. Tá? Então, uma pessoa que me fez aprender muito foi o Chico Buarque. Engraçado, meu encontro com o Chico Buarque foi um encontro em que eu fui comprar um disco na época dos Beatles, né? Porque era a mania da época eu vivia essa época no início dos Beatles. E eu fui comprar um disco que era raríssimo lá no Rio de Janeiro, lá no bairro de Botafogo. E ele disse: olha, o disco dos Beatles está esgotado. Mas tem uma pessoa aqui que ele tem músicas muito bonitas. Ele está começando e tal, não é conhecido. Quando eu peguei no disco, era Chico Buarque. Eu comecei a ler as letras de Chico e vi que era maravilhoso. Então, você começa a ver a poesia brasileira, como são os artistas baianos, principalmente, a magia que tem. Tem um verso de Caetano, parece até que me disseram, não sei a verdade, que ele não gosta dessa música que ganhou o festival, que é Alegria, Alegria. Que eu acho uma frase de pessoas que às vezes não. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Parece uma coisa assim, ou eu não sei, porque ele escreveu com esse pensamento que eu tenho, mas eu vejo que ele viu no mundo uma banca de revista, né? E que o conhecimento do mundo, que era numa banca de revista, ele não conseguia ainda ver. Imagine hoje, com a visão horizontal que se tem do conhecimento, porque hoje nós não temos conhecimento, nós temos informação, que são coisas totalmente diferentes. Então, você tem a informação, olha, está acontecendo ali. Você pega muito na residência, né? Mais com os chats que existem hoje. Você pega É muita superfície, né? Muita superfície. Isso é interessante que você traz, porque é a diferença absurda de conhecimento e informação. A gente vê um mundo aí, as pessoas informadas de uma quantidade imensa de coisas, dando opiniões que precisava ter um pouco de conhecimento, pelo menos, né? E não tem, né? Não tem. E a referência bibliográfica, aí eu vi no Instagram, eu vi no YouTube, disse, peraí, que referência bibliográfica é essa? Aí eu vi em tal lugar, eu vi no site, eu vi no YouTube. Meu Deus, que referência é essa? Será que não tem uma referência palpável? Olha, esse autor é um autor que publicou esse artigo, ele trabalha num serviço em Los Angeles e tal. Esse aqui trabalha num serviço em Lisboa e tal. Em qualquer lugar do mundo, no Canadá. Será que esse autor não existe mais? Será que existe a referência bibliográfica apenas do YouTube, do Instagram e de outros que nós estamos, outras plataformas que nós temos aí, para não ficar citando essa? Será que só existe a referência mais? Não existe algo? Em época, para poder aprender uma técnica cirúrgica, você tinha que viajar, ver aquele serviço. Tá? Hoje em dia você vê o vídeo na internet, você consegue muitas vezes fazer. Mas a presença da pessoa que está fazendo aquele procedimento, existe um clima a fazer e não só uma imagem a ver. Então, o colega que está operando, ele transmite, do ponto de vista humano, tá? O elemento cirúrgico, por exemplo. Então, é muito mais importante você ver uma pessoa operar do que você está vendo num vídeo ou na internet. Claro que o vídeo facilita demais, mas hoje a informação, como eu falei, ajuda muito quem já tem uma base de conhecimento, mas, em verdade, a presença humana dentro daquilo ali, a conversa com quem faz, né, é muitíssimo importante. E se esquece disso, entendeu? Então, nós precisamos, Jackson, o meu sonho, nessa idade que eu tenho, é ver o ser humano caminhando na direção dele mesmo. Nós precisamos ter pessoas que caminhem no sentido do outro, entendeu? Eu tenho um imenso prazer em abraçar colegas, tenho o maior prazer de abraçar meu paciente, de abraçar uma pessoa como você, porque eu me sinto mais gente a cada dia. Isso, para mim, foi um elemento assim, que me dá muito prazer. Claro que tem momentos ruins, tem coisas que são... Mas nós precisamos deixar de lado um momento. Discordâncias, claro, ninguém pode ser igual. Tem discordância de todo ponto de vista. Né? Mas, puxar, abraçar o outro é uma coisa... Você imagine quanta dor, quanta coisa você transmite num abraço, né? Num riso. Né?
Eu vejo que, assim, quando você, tanto na sua poesia quanto no seu trabalho na medicina, tem uma espiritualidade que é forte. Como é que é para você quando você vai para uma sala de cirurgia, para fazer uma cirurgia com o paciente? Tem, Olha você ali, ó. Bonita essa foto, hein? Você essa está foto- recitando o poema? não, essa foto foi de um show, do show lá, foi desse Café Teatro, que Do lançamento de do Verdes lançamento de Azuis. Vezes Azuis. Sim. Então, eu e o Abraão estávamos aí, e tinha Luciano Bahia, tinha outras pessoas cantando, e veja que aqui é verde e azul, né? Não, e lá aquela luz verde também ali atrás, né? Exatamente. Contra a luz. Essa contra-luz. Então, isso aí foi Jussara Silveira, cantou também. Então, você tem pessoas que, nesse momento, eu me emocionei porque eu estava falando justamente do que eu estou falando aqui hoje, né? Da emoção, de ter pessoas que estavam ali fazendo música daquilo das poesias que nós escrevemos, né? E Abraão, que estava ali, que fez a composição das músicas, das melodias, que é uma coisa muito, muito prazerosa. Então, nós temos uma oportunidade muito grande, Jackson, de abraçar o ser humano, trazer coisas que são espetaculares, entendeu? Na vida. Esse que está comigo aí é Ticiano, essa é minha esposa. Ticiano é um colega, um amigo que morreu, um escritor, primeira linha, uma pessoa espetacular. Essa é uma professora de... Esse é um colega, já é otorrinolaringologista, lá de Campinas, né? Porque nós conseguimos ir rodando do Ticiano Leone. Regina passou ali, né? Regina Exatamente. Luz, mãe de Larissa Luz. Exatamente, mãe de Larissa Luz. Grande figura, Eu Regina, né? conheci pequena, Larissa Luz, pequena. Eu tenho no consultório a foto dela, bem pequenininha. Né? E hoje é uma... Olha que ilustração bonita, essa pena exatamente. com o tinteiro ali, né? Exatamente. Sim, Larissa, você conheceu pequena? Pequena, bem pequena. Que figura, sempre foi aquela figura fantástica. Figura, quando eu vi Larissa uma vez daquele tamanho, porque Larissa, ela parece que ela explodiu de tamanho. Tanto como atriz, né? Quanto cantora, ela fez aquela mistura muito complexa, né? É poderosa ela. É poderosa. Olha ali o elenco do lançamento de Verdes Abraão, Azuis. Luciano né? Bahia, Mazo, Cláudia Cunha. Então, foi muito bom. É a Yace ali do lado de Cláudia Cunha? Quem é essa pessoa? Parece Essa a Yace. é... Não é a Yace, não, né? Não. Agora, Daniel Farias ali, né? Isso. Daniel recitou, porque o que é que eu fiz? Eu coloquei dois atores recitando poesias, tá? Nos intervalos. Eu acabo não colocando, não sei colocar isso na internet. Né? A verdade é, você vê como você perde muita coisa. Falando, e a música. Eu comecei a lançar, eu nunca vi isso, lançamento de livro que tem hora para terminar. Você diz, olha, pessoal, terminou. E não terminou. Não terminou. E aí agora vamos para a sala lá, porque vai ter um show e se cantou. Esse é um grande amigo, é um irmão, Abraão. Então, fomos para lá e fizemos um show. Então, foi muito agradável porque eu acho que qualquer seja o livro não pode estar sozinho, porque a arte, ela não é algo sozinho. A arte, ela tem que estar envolvida com tudo, com música, com quadros, tem vários quadros nesses livros meus. Então, mosaicos, não dá para você separar. E é interessante você falar, o livro não pode ficar sozinho e quem está com o livro não está sozinho, né? Não está sozinho. É um grande companheiro um do outro, né? E aquela viagem, essa imersão que você tem em todo esse mundo, né? Imagine o oceano de coisas que nós não conhecemos. Conhecemos a superfície, mas quando você mergulha, né? Você vê um outro mundo. Né? Como eu falei, estou falando de oceano, de mergulho, sem mergulhar. Mas eu sei que aquilo ali existe. Né? E eu sei que aquilo ali é prazeroso pelo fato de ter a imagem na cabeça do que é o mar. Né? Então, o que eu vejo é isso. E essa foto? Quem são esses? Esse aqui é Enzo, ele já tá hoje é um homem já. Linda essa foto aí, né? É uma criança que pediu. Enzo é filho da filha de minha esposa, como eu falei, eu tenho 4 filhos, ela é a mais velha. E
ele disse, não, eu quero um livro autografado para mim. Ele tinha, eu acho que aí 6, 7 anos, eu acho, nessa faixa de idade, e ele exigiu que eu fizesse um livro para ele. Então, esse aqui é filho de um amigo. Então, nós temos na criança, é isso que eu digo, como é que nós vamos pegar e incentivar? Poxa, para ele viu que é importante ter leitura. Então, a partir dessa pessoa que tem da importância da leitura, é aquele assunto que nós vivemos dentro do sistema social que vivemos, e que não é só dar o pão, embora a fome não pode esperar, mas você precisa ter uma maneira de equilibrar a questão da fome cultural com a fome do povo, a fome real, a do fome estômago mesmo. Do estômago mesmo, né? Visceral. E duas coisas que, assim, eu lembro que Paulo Dourado já falou isso algumas vezes, grande, né, diretor Paulo Dourado, que a arte, a cultura tem que fazer parte da cesta básica, ou seja, é o que você está falando aí, juntar essas duas coisas. Perfeito. Na mesa. A gente tem que ter o livro, a gente tem que ter o café, tem que ter o pão, tem que ter o feijão, né? Então, isso o ser humano não pode ficar sem isso. Né? E tem que ter humanismo no seu trabalho. Qualquer um pode fazer. Eu falei do abraço. Qualquer um pode ter esse humanismo no trabalho. É tão bom você receber uma pessoa com um sorriso, né? E é tão bom você transformar uma pessoa que chegou com a cara feia. Às vezes a consultória atrasa, porque isso é normal. Médico não atrasa consultório e diz assim: restaurante e consultório de médico vazio, não entre que é zebra. Entendeu? Um consultório às vezes está congestionado, mas pense o seguinte, e a recepção, doutor, pelo amor de Deus, atenda logo essa paciente, porque ela está reclamando, fazendo maior confusão na recepção. Quando ela entra, eu me sinto na obrigação de fazer o quê? Que ela tem uma outra visão em relação a isso. Eu digo sempre, olha, eu atrasei, mas eu queria adiantar a resolução de sua doença. Aí o paciente já tem outra expectativa de procurar, diz assim, poxa, será que esse médico vai diminuir minha dor com mais brevidade? Será que eu vou conseguir fazer isso? E aí eu me dedico a tudo, me disponho a ela, eu entrego o meu corpo, no caso, ao paciente, para que o paciente sinta que ele está sendo acolhido. Então, fale um pouco desse seu trabalho, assim, né? Que eu fiz uma pergunta lá e a gente foi para ali para a página e tem a ver com isso. Que é como é que você se prepara, né, para uma cirurgia, que é uma coisa delicada. Você tinha falado antes aqui, assim, a pessoa se colocar nas suas mãos, né? Claro, o paciente confiar em você. E é uma responsabilidade grande. Aí fale um pouco da consulta que você está falando aí, mas fale também desse momento que é bem delicado, que é uma cirurgia. Que conexão é essa que você faz para poder você tratar ali de coisas que são complexas, né? Não é uma coisa assim, nem sempre o que você já sabe e o que você estudou vai ser resolvido ali, né? O que acontece é que, primeiro, é necessário que se crie no jovem, eu sempre falo, vocês não podem internar uma tomografia e dar alta para o paciente. Porque o exame complementar é complementar um raciocínio. Se sabe que mais de 80% dos... Está falando do jovem médico, né? Jovem médico. 80% dos diagnósticos são feitos pela história clínica. Então, você com a história clínica, você que consegue dar o diagnóstico sem nenhum exame. Bom, mas agora nós temos um complemento de raciocínio baseado no exame complementar, que é o nome. Tomografia é um exame complementar, um exame de sangue, entre aspas, é um exame complementar. Várias coisas são exames complementares. Então, não é complementar ao seu raciocínio. O que eu gosto muito de fazer é, no pré-operatório, estudar a doença da pessoa, porque vamos dizer que eu atendo um paciente que tenha 3 meses que eu atendi, e aquele, como foi o caso da sua, eu vou pegar aquela cirurgia e vou reestudar. Eu gosto muito de imagem, eu fotografo muito as lesões, eu documento muito, no caso do exame tomográfico, vamos dizer assim, e eu gosto de estudar até a técnica na véspera. Por que não estudar? Né? Então, você estudar, você ter contato, às vezes, quando eu vejo um paciente muito frágil, eu ligo para ele, para a casa dele. Eu gosto de passar os pacientes à noite. Por que paciente à noite? Por quê? Porque a hora da maior fragilidade do paciente é à noite. De manhã está todo mundo ali. De noite, diminui a quantidade de enfermeiras, diminui a quantidade de pessoas circulando, ninguém pode dormir com o paciente, só uma pessoa que pode dormir.
e ele está frágil, foi operado durante o dia. Então, se nós começarmos a ver pontos humanísticos dentro da vida do paciente, nós passamos a dar um acolhimento a ele. Então, no pré-operatório, tentar fazer com que a doença que ele tenha seja resolvível, mas não de maneira mágica, de maneira que tenha a participação dele dentro de um processo de resolução que é a fase da doença e diminuir a dor dele. O paciente precisa sentir que você faz parte. Um amigo que eu tive, que é uma doença muito grave, ele é uma pessoa que eu considero como irmão, eu disse a ele, enquanto você não estiver bom, eu estou doente também. Porque o paciente precisa sentir que você está doente com ele. Ele precisa sentir que você está nas entranhas da dor dele. E que você vai fazer tudo. Para, né, e solucionar. E a expectativa de ele ficar bom, o paciente, para mim, é a mesma expectativa. Então, mesma expectativa minha de me curar também. Então, isso é humanizar, né? É humanizar. Você tem que se sentir doente um pouquinho para você também trazer conforto para o paciente. Tem que se sentir doente, entendeu? Parece uma coisa absurda, mas é necessário que você tenha um grau de conhecimento de como fazer o acolhimento dessa pessoa. Isso, com o passar dos anos, você vai fazendo. Né? Aí você vira ao simples, como eu falei hoje, eu acho que a melhor fase da minha vida, da profissão, é essa de hoje. Né? O poeta não, o poeta vai chegando na frase, as palavras vão se montando. Eu estou escrevendo outro livro, né? É bem interessante, uma coisa. O livro começa dizendo: eu sei que esse livro, o fim desse livro vai ser psicografado, porque eu acredito que ele não termine, que alguém vai psicografar o fim do meu livro. Então, eu estou escrevendo dessa maneira, com o pensamento, como você falou, espiritualista, né? Então, a maneira de ver o universo, eu tenho essa maneira de ver o universo, em que eu sei que aquilo que eu escrevo vai ser colocado num papel pela mão de outra pessoa. Eu acho que, para mim, o final da história é essa. Eu não acredito que eu vou ter a capacidade de, nesse momento na terra que eu amo, que vivemos, eu ter a capacidade de terminar um livro. Porque essa página, essa capa do livro final, eu não tenho como fechar. Então, eu vejo que é importante para mim falecer, me entregar a outra esfera, deixando o fim do livro para ser escrito por alguém que continue. Então, a visão do humano, tá, que possa se perpetuar através da mão de uma próxima pessoa. Né? Por isso que eu falei no livro que o final desse livro vai ser psicografado. Porque eu quero que seja, porque eu quero que deixar com a poesia que eu escrevi, com a medicina que eu vivi, com a família que eu vivi. Eu tenho uma família maravilhosa, amo minha família, meu filho que faz minha profissão. Meu filho me deu um upgrade na vida em relação à profissão muito grande. É meu grande companheiro, é meu grande amigo, me diz coisas que eu não queria ouvir, me critica, mas me abraça, me ama. Então, tudo isso me faz crescer, porque nós precisamos também de espinhos, né? Como é que pisa em espinhos, às vezes abrevia um caminho se ele quer chegar. Então, isso é algo que, para mim, é uma honra estar lá na minha terra, de ter Deus ter me colocado aqui para poder caminhar. E nós não sabemos do amanhã, né? Eu fiquei assim, muito feliz de estar com você aqui, Jackson, por vários motivos. Pela pessoa humana que você é, pela arte que você faz, pela maneira simples como você faz a arte, porque às vezes a arte é feita de maneira não simplória. Você faz uma arte gostosa de se ouvir. Eu queria que as pessoas procurassem você um pouco mais na internet, no caso, para ouvir você recitar. É uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa. O Paulo, né, Paulo Altran, eu vi ele recitando Navio Negreiro, não sei se você chegou a ver isso. Eu vi. Não, e você, num vídeo, né? E vi você recitando da mesma maneira, como foi o caso lá do lançamento do livro da gente. Então, você vê a interpretação de um ator baiano, e o Paulo, que é espetacular. Maravilhoso. Maravilhoso. Então você vê isso e você diz assim, poxa, eu tenho junto de mim, de maneira palpável,
uma pessoa como o Jackson recitando o mesmo poema que ele recitou, ele é maravilhoso, mas que eu tenho algo que eu possa palpar e ver outros poemas, como foi o caso do Augusto dos Anjos, ver outras coisas recitadas, opiniões. Nós precisamos nos aproximar da cultura. O grande elemento hoje nosso é o humanístico. Né? Bota essa placa de novo aí, olha. Para o povo se inscrever no canal, né? Pod.com.oficial, se inscreve e compartilha. Né? Pra gente... E eu acho que precisamos prestigiar esse canal. E assim, eu espero que a todo momento você tenha mais convidados e convidados que possam seguir esse trabalho. E vou te dizer, como eu falei, foi uma alegria imensa para mim. Eu falo até demais um pouco, acho que... Não, que nada, você está falando do que tem que falar mesmo. Eu falo demais, assim, mas eu tenho um prazer de viver muito grande e tenho a honra de ter a família que tenho, a honra de ter amigos, amigas que tenho. E assim, imagina eu ter uma poetisa que ela tem 80 e poucos anos, manda poemas para mim belíssimos, belíssimos. Seu primeiro livro com 80 anos. Então, belíssimo. Tenho outras amigas também, tem uma amiga que manda músicas para mim, né? E embora essas pessoas, interessante é que dentro dos hospitais, como eu tenho cargos de chefia dentro dos hospitais, você começa a ver as pessoas que estão dirigindo o hospital, você acha que aquela pessoa sisuda, aquela pessoa... Não, você vê uma doçura muito grande naquelas pessoas. Talvez elas tenham que exercitar o elemento humanístico, e quando elas começam a exercitar demais, elas passam a ser pessoas doces. Geralmente quem é mais rude é aquela pessoa que não vai chegar muito longe. Então a delicadeza, o elemento poético, ele vai trazer talvez para o dia a dia, para o trabalho, uma configuração diferente. Nós precisamos realmente investir nisso. Eu acho que se eu tenho que deixar algum tipo de mensagem, eu queria deixar uma mensagem ligada a esse elemento. Né? Essa humanização que a arte faz isso muito bem. Né? Isso me deu uma alegria tremenda, Jackson, de viver. Assim, a importância que a música tem para mim, quando Abraão começou a musicar poemas, porque assim, você chega numa mesa, às vezes falta uma palavra, tá? Falta uma vírgula para você terminar a música. E nós ficamos procurando dentro de uma coisa, poxa, peraí, eu vou ter que misturar duas poesias, isso acontece. Você faz uma letra, você faz uma música, nós encaixamos a letra dentro da música, e aí falta uma palavra ou uma ideia. Puxa, eu vou ter que pegar um outro poema e vou ter que encaixar uma frase, outro poema dentro dessa música. Então, isso é o dia a dia, é o respeito que nós temos, né, um pelo outro. Então, isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso, né? E eu espero que, como eu falei, que o público possa desfrutar desse canal, que é algo muito importante. Que maravilha! E como é que você vê, assim, porque você é considerado por muitos e por mim o papa, né, na otorrinolaringologia. Você falou tão rápido, essa palavra para mim é um trava-língua, e você falou rápido. Paralelepípedo, né? Não, é para lá de paralelepípedo. É otorrinolaringologia, né? Você fala rápido. Quando eu vou falar, eu tenho que quase que soletrar otorrinolaringo para não tropeçar, porque é uma palavra difícil. Como é que você vê esse... Eu vou lhe dar notícia ruim. Sim. Para essa fala, sabe qual é? Qual é? Antigamente era oftalmo-otorrinolaringologia. Ave Maria, otorrinolaringologia. É porque, na época, quando surgiu, o profissional ele trabalhava tanto com o olho, com o ouvido, nariz e garganta. Então, quando você colocava a especialidade, você tinha oftalmo antes. Pouparam aqueles que não querem falar o tamanho da palavra e tiraram o oftalmo, né? Porque a cidade cresceu. Então, era oftalmo, Jackson, ainda nessa história. E o oftalmo é uma grande especialidade, né? Que está muito próximo ao otorrino. Tem muita patologia ligada ao otorrino, ligado à oftalmologia. Tem muita coisa ligada, principalmente as lesões, os tumores que nascem no nariz e progridem para a órbita, principalmente. Entendeu? Um outro prazer que eu tenho é conseguir, porque assim, eu trabalho muito com vídeo. Eu uso imagem. Então, imagine você passar pelo interior de um nariz, você conhecer uma série de estruturas, você vê a órbita. Isso nós fazemos tanto em consultório como numa cirurgia.
precisamos operar um paciente e dentro da cirurgia você vai dissecar estruturas, você vai ver estruturas nobres, que a maioria das estruturas são nobres, dentro da cavidade. Você, poxa, eu estou vendo isso, é uma perfeição de Deus. Eu estou vendo essa estrutura fantástica, estou vendo os nervos ópticos passando em paralelo, você vê a hipófise. Uma viagem, né? É uma viagem fantástica, né, como aquele filme. Então, é algo assim espetacular. E eu já agradeço a Deus ter me proporcionado. Poxa, eu estudei, aprendi, desenvolvi técnica em relação a isso e eu cheguei dentro do ser humano para respeitá-lo, essencialmente. Não é? E eu não falo muito, falando hoje muito da minha especialidade, porque frente a você, eu só poderia falar de poesia. Oh, meu amigo. Falar assim, e até trocar elementos com você discutindo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que, sei lá, pela idade, tem pessoas que me conhecem já, já tenho dentro da minha profissão, meu trabalho, em mais de um hospital, como eu falei, e gosto de serviços grandes, serviços que tenham uma formação, encontrar com serviço de neurologia, encontrar com serviço de oftalmologia, encontrar com serviço de ortopedia, com vários serviços, e assim que os hospitais que eu trabalho, como eu falei, dos dois, funcionam. Isso me interage, entendeu? Eu não fui para aquele hospital para simplesmente fazer um consultório e nem fui para prescrever um paciente apenas. Eu vou para encontrar colegas, vou para encontrar pessoas que me completam, né, que me enriquecem em relação a isso, hospitais que têm vocação para ensino. Então, deixa eu falar um pouquinho do Santa Isabel, da minha impressão. Claro. Né, eu já fui atendido uma vez, aí já tem muito tempo, por você no Santa Isabel, quando estava acontecendo ali, não sei se um congresso nacional, tinha gente do país todo, que é uma coisa que você, né, foi uma ideia sua. Aí eu tive alguma questão que eu não lembro agora o que foi exatamente, e aí liguei para você, você estava lá no meio desse congresso com centenas de pessoas de todo o país, aí você falou, vem aqui que eu te atendo. Aí você saiu de uma sala lá que estava tendo, né, um auditório, parece que tem um auditório ali dentro. Aí foi numa sala, inclusive você levou, parece que 2 ou 3 médicos que não são daqui, que são amigos seus. Isso. Para poder, né, presenciar aquilo ali. Eu me senti assim tão, sei lá, tão acolhido, sabe? Porque você saiu de uma atividade que a responsabilidade maior era sua e veio me atender, estava eu e Yolanda ali. Aí você atendeu a gente assim, eu falei, rapaz, que coisa... Só aquele gesto já me deixou melhor, entendeu? Então, olha a diferença dessa... Que é exatamente essa coisa que você está falando de humanizar, né? Aí, quando foi agora há poucos meses, né? Que eu fiz a cirurgia lá no Santa Isabel. E achei assim, eu fiz pelo SUS, né? Eu sou um ator, eu vivo igual aranha, né? Tecendo. Eu não tenho... Eu tenho um plano de saúde quando eu estou contratado pela Globo. Isso. Quando eu não estou... Eu e todos esses atores do Brasil que não são contratados por uma televisão e tal, não tem plano de saúde, o teatro não dá. Isso ainda não dá, né? Tomara que um dia dê. Aí fiz ali pelo SUS e o atendimento de todos os profissionais, desde chegar lá para ter aquelas primeiras entrevistas, todos os exames, os enfermeiros e enfermeiras, né, até chegar na sua mão para fazer a cirurgia na sala de cirurgia, assim, eu fiquei feliz de ver que existe, né, um tratamento assim para todos, porque o SUS é para todos, né? Eu entrei no Santa Isabel em 78. Foi através de meu pai. Eu lembro que tinha uma lâmpada no corredor. Era um hospital extremamente pobre, que tinha seu estigma pela pobreza que tinha, pelo que atendia, população extremamente carente. E passei minha vida ali dentro. E tenho um prazer enorme de ver o hospital crescendo, ver o hospital se diferenciando, ver um hospital que foi mudando sua cara a cada dia, construindo um hospital para todos, um hospital que assim, eu tenho muito orgulho de estar lá. Mas eu sou um personagem em relação a isso. Mas como eu falei anteriormente, além do Santa Isabel, eu tento estar próximo a hospitais desse perfil. Qualquer hospital que tenha esse perfil, eu quero estar. No meu caso, como eu falei, do São Rafael, porque o São Rafael tem esse perfil que nós temos com outros colegas. Então, minha relação com o colega é uma relação assim, extremamente prazerosa. Como eu falei, eu gosto de abraçar eles. Eles estão em outros hospitais, estão vivendo outras coisas, mas no dia a dia nós precisamos, por exemplo, como você falou da anestesia, poxa,
eu preciso ter no anestesista o grande apoio, porque é um treinamento para a morte, como eu falei. Desliga, tem um disjuntor ali, desligou, aquela pessoa é feito o procedimento lá. O Santa Isabel tem uma tradição do SUS muito grande. Quando eu cheguei, tinha uma coisa chamada fundo rural, que você chegava a pessoa do campo e ele ficava numa pousada aquela qualquer, tinha uma pessoa de recurso humano lá que tomava conta dessas pessoas, aí você vinha, ficava internado nas enfermarias, às vezes o internamento era mais social do que da patologia, e ele ia vivendo nisso. E uma carga de humanismo enorme ele jogava para as pessoas. Então, as pessoas que se formaram lá, muitos anos atrás, elas foram... ele tinha uma escola, quer dizer, vizinha, aquela escola de Baiana de Medicina, em que esse clima continuava. Então, eu vivi escola Baiana de Medicina, ensinei lá durante muitos anos, né? Me aposentei da escola, vivi o HGV, no caso, primeiro no Canela, depois virou HGE. Então, minha relação com o paciente carente, entre aspas, o paciente que não tem, às vezes, plano de saúde que não tinha, é muito forte porque o reconhecimento do paciente, porque quando às vezes você tem um plano de saúde, você tem alguma coisa, você paga uma coisa particular, é algo meio esquisito, embora os planos estão amassando o médico, né? Estão amassando os médicos e criando uma relação comercial cada vez mais forte. E que o plano de saúde hoje é um prestígio ter um plano de saúde. Mas a grande pessoa, então, eu já recebi, em consultório agora recebi. Doutor, vou levar um carneiro para o senhor. Ele trouxe um carneiro enorme, não dava caber na geladeira. Disse, e agora? Como é que faz? Né? Outro dia, trouxe um galináceo lá, vivo. Disse, bota aonde esse peru? Vou colocar. Onde é que eu vou pegar? É o povo que vem do campo, né? Vem do campo, eu disse, poxa, vou ter que amarrar, botar no banheiro, não tem outro lugar de botar. Sujou o banheiro todo, fez aquela confusão. Mas me trazem doce, eu tenho doença por doce, eu acho que o açúcar é um problema na minha vida. Eu gosto muito de açúcar, de leite, coisas que eu acho que não são muito boas, né? Mas o exagero. Mas são prazerosas também. Então, doce de leite, goiabada. De leite de verdade. De verdade, lá do sertão, né? de verdade. Eu fiz isso para o senhor. Eu tenho um episódio recente. Eu tenho um paciente que ele tinha uma comunicação entre o cérebro e o nariz. Uma paciente, era a esposa. Ele foi um casal. E ele me disse assim, doutor, ele tinha um plano básico, não conseguia. Eu só tenho uma coisa, eu trabalho em tal empresa. Só tenho uma coisa para te dar. Se o senhor não se ofender, eu vou lhe trazer. Sabia o que era? Ele me trouxe uma garrafa de detergente e uma pasta. Só tenho para lhe dar isso. Você imagine a carga de humanismo e de relação que aquela pessoa criou para o médico e deu tudo aquilo que ele tinha. Às vezes o paciente ele passa a não comer para trazer para o médico que ele está entregando o corpo a ele. Mário Guzmão dizia que quando a pessoa dá eu fiz o primeiro pão integral que eu fiz, eu dei de presente para ele. Aí ele, meu filho, quem dá alimento de presente dá a alma. Da alma. Que é isso aí, né? Que você está, né? É o máximo que ele pode doar, né? É o máximo. Ele dá de presente, né? É o máximo. A galinha poedeira dele, ele vai lá, pega aqueles ovos e te dá. E dá de presente. Não, né? Isso aí é espetacular. A vivência com o paciente. E graças a Deus, nessa população, a contaminação é muito pequena em relação ao mundo que nós temos, o mundo digital que nós temos, né, basicamente. Então, houve uma contaminação menor, né? Jackson, você tem uma origem rural também, claro. Coisa mais bonita que um carro de boi? Tem não. Meu Deus, o homem batendo e dando ré no carro de boi?
É uma coisa incrível. Claro que você tem que ter um trabalho com relação ao animal para você não machucar o animal. Aquela roda de madeira, que Aquela roda de parece madeira. a roda na origem lá, né? Na origem lá, exatamente. Você botando um sebo para poder ele fazer o ruído e saber que aquele carro de boi está vindo em tal O distância. Jackson Tunes, né, o meu xará ator, ele é mineiro, então ele tem muito a presença na vivência dele no campo desse carro de boi. E tem um livro dele que é As Cores do Simples. O seu é Verdes Azuis, né? São cores também. Que tem poemas que ele fala desse carro de boi e daquele som que parece um lamento, né? Meu Deus. Aquele rangido da madeira na madeira, né? Da O madeira na eixo de madeira. madeira e a roda de madeira. Assim. Aquilo é espetacular. Aquilo é espetacular. Então, eu vivi essas coisas. Eu fiz uma peça, você trouxe essa imagem lá. que é bonita, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é Sim. né, Guimarães Rosa, e falando da cultura mineira, que um elemento do cenário que se transformava numa mesa era um carro de boi e que quando levantava ele era uma igreja. Então, que assim, lindo. era o elemento principal da cenografia era o carro de boi, que representa bem essa cultura mineira, inclusive. Né? E o carro de boi você pode transformar numa mesa para você comer até. Né? Exatamente. É só tirar as rodas dele, porque a madeira dele, o interessante do carro de boi é a maneira como aquele animal foi trabalhado, foi adestrado para que ele faça os movimentos. O boi que tem a força, que me esqueci agora o nome, a traseira do boi, quer dizer, pelos primeiros dois bois, a parte intermédia, que às vezes não existe mais, é a parte que dá movimento para a direita ou para a esquerda. E o movimento de ré, que é uma coisa assim. Então, isso aí, e o quê? E o pé descalço, tá? Do nordestino. Do nordestino, o pé grosso, todo partido, bater no seu calcanhar para ele dar ré. Rapaz, é uma cena assim espetacular. Você pintou aí quase uma tela de Portinari ali, né? Então, você imagine o que é isso? Uma calça rasgada, uma camisa aberta sem botões. Sol na cabeça. Sol na cabeça. Às vezes não tem um chapéu de couro, às vezes um chapéu de palha. É essa figura que você falou ali de forma muito bonita, né? De que precisa ser olhada, precisa ser enxergada e valorizada, né? Esse ser nordestino aí, né? Esse povo do campo, né? É espetacular, assim, é algo assim, é o que eu falei de vocês. O riso de uma pessoa que tem só os caninos, como uma criança que você encontra, um dente sujo muitas vezes, você imagine como seria hoje dentro do nosso mundo urbano alguém rir sem os dentes, só com os caninos. Essa pessoa iria ter muito. Mas o homem do campo, o homem que às vezes masca até fumo ou vive esse tipo de... Ele com dente preto, muitas vezes, ele ri para você por felicidade. E a maioria sem dente. A maioria sem dente. E ele não tem esse estigma. Não, estou rindo porque achei engraçado. Ele come com a mão, porque às vezes não tem garfo. Ele faz o mingau de cachorro, né? Bota água misturada com uma farinha e tal. Bota carne dentro. Para ir na alegria, se tiver uma abóbora, se tiver um outro legume, para poder misturar nisso daí. Uma palma, às vezes come a palma, né? Que é o mandacaru lá. Exatamente. Exatamente. Tem uma frase que eu acho espetacular na época dos secos e molhados, que dizia assim: eu quis o amor da flor de cactus e ela não quis. Acho que tem frase assim, se você está vendo uma flor, que seria no caso uma mulher, toda espinhada, toda espinhosa, e que eu quis me relacionar com ela, mas ela não quis, né? Então, a configuração do sertão, a configuração de onde você vive com o próprio cactus, é uma relação que, às vezes, ele não quer que você esteja ali como homem para destruir a sua flora e sua fauna. Às vezes, o cactus não quer que você entre naquele local. Tá? Os espinheiros das árvores, né? Às vezes, não querem que você vá ali. Então, para ir atrás de uma novilha, você às vezes tem que vestir o gibão de couro, você tem que estar pronto e tem que ter o animal preparado para aquilo, que entra no meio dos espinhos, tá? Debaixo dos cajueiros, debaixo dos pés
de genipapos, de frutas que tem no próprio campo, do caju, do araçá, O né? juá, né? Do O juá. juazeiro, a catingueira, aquelas vegetações dali, né? Uma briga dessa poesia que eu fiz foi isso. Eu escrevi o vinho ligado ao juazeiro. Ele fez, você não bebe, você quer falar de juazeiro? Eu, não, mas isso é uma coisa figurada, porque em juazeiro tem vinho também. As coisas do poeta, né? Mas essa vivência do sertão é uma vivência, embora eu seja uma pessoa urbana, eu devo isso ao meu pai, porque meu pai me levou. Sou uma pessoa urbana, não nasci no interior, né? Nasci na capital, vivi todas as coisas da capital, mas as lembranças do que se passaram, tem até várias coisas escritas no livro aí que tem a ver com o interior, com a vida que você teve, porque assim, eu conheci mais o interior do que o Farol da Barra. Que para meu pai, na minha E nascido aqui, né? Nascido aqui. Vivia na fazenda e tal, né? Nós não éramos fazendeiros, mas tínhamos uma fazenda. E meu pai sempre fez questão de que eu tivesse contato com o campo, né? Embora também ele fosse médico, mas ali ele parecia uma pessoa do sertão, com as botas, a calça furada, rasgada, a camisa bem entreaberta, né? Então, ali ele via isso, né? E hoje cada vez é mais complexo você trazer esse contato. Mas eu acho que pode ser plantado, entendeu, Jackson? Ele pode ser plantado e pelo menos uma parte dela pode ser considerada, né? E nós precisamos plantar em quem está chegando na fase, como eu falei, a fase de ebulição, a fase convulsa da vida, tentar ter pelo menos um pequeno olhar para isso. Que se cada um olhar um pouco, tá? Vira uma cena de cinema, né? Se cada um tiver um olhar pequeno para a tela da vida, isso vai juntando os olhares, juntando. De repente você tem uma grande cena, um grande filme, né? Eu penso dessa maneira. Vamos talvez olhar, e quem tem mais poder, quem tem mais que está com a máquina na mão. É muito decepcionante quando eu vejo um dinheiro, como você falou, o desvio de um dinheiro para a educação, para benefício próprio, que não vai ter valor nenhum. Porque depois de um certo tempo de vida, você vai ver que você precisa de muito pouco. Você precisa de um bife para viver. Hoje eu preciso de um bife para viver. Tenho que pagar. Eu moro bem, eu tenho uma vida boa, tenho um bom carro, tenho uma boa casa. Mas eu tenho uma base de simplicidade. Minha base é simplicidade. Que é o essencial, né? Que é o essencial. E é bonita essa imagem que você traz, assim, dessa construção, dessa imagem que você falou, é coletiva, né? É coletiva. É o olhar de cada um, né? Cada um pode olhar para isso. Seu olhar pode ser mais frágil que o outro, mas o fato de sempre olhar numa direção de humanismo já traz um formato de vida diferente, entendeu? Meu amigo, eu ficaria aqui conversando com você até o dia raiar. Quero ser grato aqui a você, assim, né? Sempre fui, e ser aqui no Pod, né? Que é uma coisa pública também, muita gente vai ver. Aí eu quero encerrar lendo um poema do Verdes Azuis. Pronto. Certo? Que é um poema que tem, às vezes, cada frase ela se encerra nela mesmo, trazendo tantas coisas que podem ser conversadas assim, né? Mas agradecer, Ilvano, a sua presença, né? Para mim é uma honra. Viu? Para mim é uma honra. Ver que você é bem essa figura mesmo, assim, que a gente chega ali no consultório para tratar de alguma coisa e você dá um tempo para, né, para aquele ser humano que chega ali, né, diante de você, que é um tempo que muitas vezes aquela pessoa está precisando é exatamente daquele tempo que muitas vezes ela mesma não se dá, né? Não é que outros médicos não dão, não. A própria pessoa não se dá. Eu penso que a saúde, né, vem muito disso aí, né? Desse olhar, da forma que a pessoa, né, convive com ela mesma, com a vida, com o outro ser humano e tudo. Então, para mim, assim, tem muito ensinamento quando eu estou conversando com você, não só de poesia, quando eu vou lá conversar com você, quando eu já fui algumas vezes no consultório, que não deixa de ser poética a sua visão, assim, né, da medicina, né? Dizendo que eu sou espelho de outros. Fui espelho de meu pai, sou espelho de muitos colegas que tem na profissão, tanto da minha especialidade como de outras. Eu sou espelho e aprendi com eles. E eu pretendo também espelhar a mim e meu filho, que tem o mesmo princípio, espelhar a vida, aquilo que pode ser feito para outros. E vamos espelhando as imagens das coisas que vivemos,
para que isso possa ser gradual. Eu não criei isso, eu apenas recebi essas imagens de humanismo. E que possa ser passado para outros, como você recebeu, né? De uns e passar para outros e a gente continuar. Recebi de muitos colegas. Eu tenho muito orgulho da medicina da Bahia, da minha especialidade, porque assim, a medicina da Bahia é espetacular. Talvez a dimensão dela, só quem vive da medicina da Bahia, da maneira como se trata o paciente, é algo espetacular. As obras que existem, obras que já existem de cunho religioso, a Irmã Dulce, o Edivaldo Franco, que tem um trabalho muito bonito, e outros que aparecem aí, as igrejas que trazem. Isso é um elemento extremamente importante dentro da saúde de maneira geral, né? E a medicina baiana é uma medicina muito boa, de muito boa qualidade, de maneira geral. Muito boa qualidade. Tenho muita honra de ser baiano, de ser um médico baiano, né? De ter a minha especialidade vários e vários colegas de ponta mesmo, que você pode fazer um procedimento em qualquer dos hospitais. Temos muito bons hospitais, né? Eu tenho meu perfil, como eu falei, mas eu acho que nós temos uma medicina muito boa. Temos nossas carências, nossos problemas. Em alguns estados do sul, você tem a melhor e a pior medicina do sul. Não, eu vou para tal lugar me operar. Mas ali pode ter também a pior medicina. E aqui na Bahia você tem também, claro, tem uma parte que isso não é geral. Tem, claro, em todo lugar. Uma parte que não é tão espiritualizada, vai mais pelo capitalismo e tudo, mas em média temos uma boa medicina. É muito boa. Coisa boa. É muito boa, é muito boa. Que bom, meu amigo. Então, e temos a possibilidade de ter um médico que também é poeta, né? Essa é a Bahia. Dizer que Yasmin é a figura que faz a produção aqui desse programa. Trabalha aí com as mídias sociais, uma figura super jovem e que tem essa coisa também dessa parte humanizada. As pessoas que vêm aqui, que ela recebe, comentam muito isso. Pitoco é um dos profissionais também aqui que trabalha nesse estúdio. W é quem trouxe aquelas fotos para você ali, para a gente aqui curtir. Adriano Moraes, que eu falei, né, que é o idealizador. E Luciano Suede e Yolanda, que está aí também dando suporte aí para Yasmin na produção, entrando em contato com pessoas, sugerindo também pessoas para a gente estar aqui. Yolanda, se falar de Yolanda, a Yolanda tem uma doçura assim esquisita. Não sei se você sabe disso, mas Yolanda tem uma doçura assim. Ela é uma pessoa extremamente doce, né? Aquela voz macia, né? Parece algodão doce. Ela tem uma voz assim. A maneira como ela te chega, como ela te abraça, ela é uma pessoa espetacular, eu acho, e assim, eu tenho um prazer enorme de estar com ela. Ela é uma pessoa que sempre me liga. Olha, Vando, já que tem um carinho também por você muito grande. É muito prazer estar com ela. Agradecer muito a ela por isso, porque ela foi uma pessoa que me incentivou a estar aqui também. E disse, não, Vando, vamos lá, tal hora eu ligo para você. Porque eu gosto de ser pontual, pelo menos, nas coisas e também agradecer por tudo que vocês fizeram por mim nesse aspecto. Eu que sou grato, meu amigo. E vou trazer um poema seu aqui, Relevos. Relevos? Que traz várias reflexões, quase que em todas as linhas, né? Caminhamos ao vento, levando a poeira que mora no pensamento. Paramos o tempo, congelamos a alma. Às vezes, ela se derrete, pisamos em nossa história, em um resto da casca do ovo. Vivemos sem caminho como quem pisa em espinhos, onde todo atalho sabe onde vai chegar. A vida é um grande milagre. Viver é um grande desafio nos fios de um grande novelo. É dinâmica, é corpo físico e é delírio, é provocação. Eu preciso da superfície de abandono íntimo. Me falta visão de mistério, me falta chão para crescer. Vivemos na mentira, no sonho, na ficção. A verdade é um engano, a morte é um extermínio, e o que resta é uma porta fechada, amarga, como um coração de Giló. O que me sobra é o áspero da pedra, o silêncio, a saudade de uma boca morna, o reverso das letras, o derramar das palavras e um vestígio, a marca da face.
os relevos da poesia. Nilvano Andrade. Obrigado, Jackson. Obrigado a você, meu amigo. É difícil. E poesia, por incrível que pareça, você faz e você esquece. Por exemplo, eu não lembrar dessa poesia, você vê como são as coisas. Você acaba esquecendo. E é bom, às vezes, eu preciso ler ler o livro, porque, poxa, eu escrevi isso em tal lugar, de uma maneira... E eu fiquei muito feliz de ter escolhido essa poesia. Tem tempo que eu não ouvia. E quanta coisa que a gente falou aqui que ela fala sobre verdade, isso também, eu né? Não imaginava. E assim como ela tem uma marca forte da sua busca, que é a espiritualidade. Exatamente. É muito forte. Muito grato, meu amigo. Hoje, Jacques, mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado Eu que agradeço a pelo você. carinho, pela atenção sua. Maravilha. E vamos lá, vamos tocar para o terceiro livro, né? Vamos. Aí o fim dele vai ser psicografado. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.